Romanos capítulo 1, nós vamos gastar um tempinho lendo a palavra do Senhor, na esperança de encontrar alguns fundamentos. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, consequentemente a todos. E aqui não mais um novo convertido, mas alguém já experimentado, alguém já vivido nos caminhos, na realidade do Senhor. E ele escreveu então, em experiência, um denso tratado teológico a nós, que não responde todas as perguntas, mas responde muitas delas. Vamos iniciar a nossa leitura a partir do capítulo 1, versículo 18. E ali nós lemos: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que todos os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. E aqui nós entendemos que existe revelação de Deus em todos os lugares, e portanto ninguém é desculpável. Versículo 28 do mesmo capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, o próprio Senhor, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, cheios de maldade, cheios de ganância e cheios de depravação. Estão cheios de inveja, cheios de homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Pode existir aqueles que pensam que fazem o bem, mas não fazem o bem segundo o padrão do bem, segundo o bem, o padrão do Senhor. Um pouco mais adiante, capítulo 4, versículo 23 do mesmo capítulo 3. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, de graça, a troco de nada, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus,
Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 4 em diante. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita a justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Capítulo 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por último, capítulo 8, versículo 1. E portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você leu o livro de Romanos com um pouco mais de cuidado, então você percebeu que os três primeiros capítulos do livro de Romanos vão deixar muito claro a condição, o estado, a depravação do coração humano depois da queda, depois do primeiro pecado. Fica muito claro nesses 3 primeiros capítulos o porquê que todos os homens, incluindo eu e você, são dignos de serem alvos da ira de Deus, da ira santa de Deus. Fica muito claro. Fica muito claro nesses 3 primeiros capítulos o porquê que Deus continuaria sendo exatamente quem Ele é, mesmo se todos nós queimássemos ou fôssemos condenados ao inferno. Ele permaneceria sendo perfeitamente quem Ele é. Bom, amor, justiça, não mudaria em nada.
mesmo se nós fôssemos todos enviados à condenação. Por quê? Porque não há um justo, não há um sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram e desmerecem o louvor de Deus, todos pecaram e vivem falhando em obter a aprovação de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pagamento justo, o pagamento exigido pelo pecado é a morte. E se você também leu com mais cuidado os 3 primeiros capítulos da Bíblia, lá no livro de Gênesis, então você também ali percebeu o tamanho do estrago, a profundidade, a largura, a dimensão do tamanho do estrago que o primeiro pecado gerou, causou na história da criação, na nossa história. Tudo era muito bom, tudo era muito lindo, mas tudo foi esmagado, tudo foi destruído por causa de um pecado. Por causa de um pecado. E muitas pessoas, inclusive cristãos, não conseguem entender como é que um Deus bondoso seria capaz de enviar pessoas para o inferno só porque cometeram alguns pecados durante alguns anos de suas vidas. Porque a gente escuta isso, a gente vai conversar com as pessoas, enfim, a gente escuta comentários do tipo: puxa, isso não é justo. Que justiça é essa? O camarada ele comete aí alguns pecados durante 80 anos de sua vida, e por conta disso, ele é condenado eternamente. Que Deus é esse? Que misericórdia é essa? Que bondade é essa? Que amor é esse? Isso é ser Deus de amor? O que eles estão dizendo, na verdade, é que isso faria com que ele mudasse. Como se Deus devesse algo para eles. E esse tipo de comentário é errado. E é errado por quê? É errado porque ele parte de um ponto de vista errado. Esse tipo de comentário é errado porque ele parte de um ponto de vista humano. E se você fizer as contas, o inferno, ele entra na nossa história por causa de um pecado. E o ponto de vista humano, ele grita de indignação. Poxa vida, inferno, condenação eterna por causa de um pecado. Por causa de um pecado, o que é isso? Se você parte do ponto de vista humano, não dá para entender, não cabe na cabeça como é que por causa de um pecado só é justificável, é justo a minha condenação. Por que um pecado só justificou a morte e a condenação de toda a criação? Mas se a gente mudar o nosso ponto de vista, se a gente partir de um outro ponto de vista, do ponto de vista divino, se a gente partir do ponto de vista dele, aí a pergunta muda. Então a pergunta passa a ser: puxa, então o que é o pecado para que a consequência tenha sido tudo o que existe de pior na nossa existência? Por que é que um pecado só foi o bastante? Se as pessoas entendessem o que o pecado é, se o mundo entendesse o que o pecado é, e o triste é que o mundo muitas vezes falha em perceber o que o pecado é, porque alguns não entenderam também o que o pecado é. Porque o pecado, ele não faz parte da natureza humana. Errar não é humano.
Tanto é que Jesus, o Senhor, teve que vir como homem para nos mostrar o que de fato é ser humano. Ele veio resgatar o sentido da humanidade. Ele veio nos mostrar o que é ser humano. Porque o pecado, ele não é digno de piadinhas, ele não é algo leve, algo banal, não é algo que serve para entretenimento, não é algo que não exige atenção. Porque o pecado não é um assunto em que não se pode tocar. Não, eu não vou falar de pecado, porque se eu falar de pecado, isso vai deixar o outro com baixa autoestima. Não, meu negócio é para cima, é light, é mentiroso, mas é para cima, é sorriso para todo lado. Pecado não é como aquela canção que chegou a tocar nas rádios de São Paulo, eu espero que não tenha tocado aqui, onde a letra dizia que o pecado é algo que Deus entende. Não sei, eu posso ser muito... mas eu não encontrei nenhum lugar onde nós somos levados a entender, perceber que Deus entende o pecado. Ele condena o pecado e condena todo aquele que é amigo do pecado. Mas o que é o pecado? Por que pecado é algo tão sério? Por que bastou apenas um só? Foi o bastante, o suficiente para condenar toda a criação, toda a vida, todos os homens. Por quê? E a resposta a gente encontra na revelação de quem Deus é. A resposta nós encontramos nele. E quem é Deus? E eu sei que eu devo falhar nessa minha tentativa de responder a essa pergunta, né? Porque tentar responder essa pergunta exige uma certa arrogância, né? E ingenuidade em pensar que você pode definir aquele que é indefinível, colocar limites naquele que é ilimitável, né? Mas eu vou ousar dizer, né, que Deus, Ele é um ser pessoal, que carrega nele mesmo uma principal característica que faz ele ser quem ele é. Que Deus é um ser pessoal que carrega nele mesmo uma principal característica que faz ele ser Deus. E qual é essa característica? Deus é santo. Deus é santo. E às vezes aqui a gente parece que encontra um certo problema, porque alguns parecem não saber dizer o que é que significa dizer que Deus é santo. O que é que isso significa? O que é que significa dizer que Deus é santo? Porque a santidade de Deus, ela não diz respeito à sua pureza. Deus não é santo porque Ele não tem pecado. A santidade de Deus não diz respeito à sua moral ou à retidão de Deus. Dizer que Deus é reto, dizer que Deus é justo, não é necessariamente o mesmo que dizer que Deus é santo. O que significa dizer que Deus é santo? A palavra santo, como a gente sabe, significa separado. E o que isso significa? Significa que quando nós dizemos que Deus é santo, estamos dizendo que Ele é separado de tudo e de todos, de tudo que há. Significa dizer que Deus é acima de todas as coisas. Significa dizer que Deus é tão acima de tudo que há, que ele não se enquadra, que Ele não se encaixa em nenhuma categoria, a não ser a dEle mesmo. Significa dizer que Ele é infinitamente mais
do que nós possamos sonhar, conceber, imaginar, eternamente distinto, incomparável. Deus não é santo porque Ele é puro somente. O Senhor é santo porque Ele, além de ser puro, Ele, além de definir o que é pureza, Deus é santo porque só Ele é puro. Deus é santo porque só Ele é forte, só Ele é grande, só Ele é bondoso, só Ele é amor, só Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno. E tudo que Ele é faz dele ser essa pessoa, esse ser total e eternamente separado, distinto de tudo que há.